Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo para a série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E viagem ao quadrado, a viagem dentro da viagem. E a viagem do vídeo de hoje, se você for fanático religioso, já muda de vídeo, já vai para outro, para não se estressar, não ficar irritado, não ficar bravinho, não ficar chateado. Se você tem a mente muito fechada, se você não tem maturidade emocional, esquece, vai para outro vídeo. Deixa isso aqui para quem tem maturidade emocional, para quem é tranquilão, de boa, não tem fanatismo, para quem tem a maturidade suficiente para admitir que tudo que sabe, tudo que tem certeza que sabe, tudo que acha que sabe, na verdade pode estar errado. Bom, já feita a introdução, a questão é a seguinte: acabei de passar por um gatinho estatelado, esmagadão no chão. E aí veio o pensamento na minha cabeça: se Deus é tão bom, tão justo e tão fiel como falam, por que ele deixa tantos gatinhos, cachorrinhos e outros animais morrerem atropelados na estrada? Por que ele deixa uma espécie de animal acabar com a extinção, acabar com a extinção é ótimo, né? É o pleonasmo. Por que ele deixa uma espécie animal extinguir outra espécie animal e não faz nada? Porque nós, seres humanos, somos um tipo de animal, somos um tipo de primata, somos um tipo de mamífero, nascemos no meio do mato. Hoje em dia não, graças à tecnologia e tal, mas a nossa origem natural é nascermos no meio da natureza, fazemos parte da natureza, somos a natureza. A natureza não é só as plantas, as árvores, os matos, os animais, nós também, nós somos um tipo de animal, então nós fazemos parte. Então a espécie humana, a raça humana, o animal humano já fez entrar em extinção vários outros tipos de animais. E tudo com o consentimento, tudo com a permissão, tudo com a omissão de Deus. Porque tudo o que acontece só acontece pela vontade de Deus. Não acontece nada que não seja da vontade de Deus. Ou seja, Deus deixa a vontade do animal extinguir o outro animal, porque a vontade dele é essa. Porque ele sabe que isso vai acontecer, porque ele já, antes de criar os animais, ele já sabia que o animal ia fazer a extinção do outro. Tanto que na natureza tem os animais carnívoros que comem os outros animais. Não é só o ser humano que destrói uma espécie animal. Então, assim, isso daí pra mim, no meu ponto de vista, eu não quero impor nada, eu não tô dizendo que eu tenho razão, que eu sou dono da verdade, que é isso e ponto final. Eu não tô ofendendo, não tô desrespeitando, não tô questionando as pessoas que acreditam em Deus do jeito delas. Cada um acredita no Deus do jeito que ela quer, do jeito que a religião que ela segue ensinou. A religião que ela segue foi criada por um ser humano, por um conceito humano. Nenhuma religião foi criada por Deus diretamente. Então, assim, o questionamento que eu faço nesse vídeo é se esse Deus que as religiões ensinam realmente está certo. Porque como foram os seres humanos que criaram todos os conceitos de religião, então todos os conceitos do que é Deus foi criação humana. Então talvez os humanos tenham errado em alguma coisa, que o humano erra, é comum do ser humano errar. Nós temos o direito de errar, nós merecemos errar e temos que errar, porque se a gente não erra, se a gente é perfeito, Deus não precisa salvar a gente, Deus não precisa fazer nada pela gente, porque a gente já é perfeito. Então, a obrigação do ser humano é ser errado, é errar, é cometer erros, se arrepender para Deus poder nos salvar. Porque se a gente faz tudo perfeitinho, se a gente consegue ser perfeitinho, por que é errado? Por que é impossível? Por que é impensável o ser humano ser perfeito? Porque se o ser humano fosse perfeito, Deus não ia ter função, Deus não ia ter necessidade de fazer nada, porque a perfeição já estaria sendo feita, porque Deus é a perfeição em si. Ou seja, se o ser humano fosse perfeito, Deus seria a perfeição em si, porque o ser humano é criação de Deus. Acontece aquela questão que as pessoas falam do erro de Deus, porque as pessoas que têm alguma deficiência mental, que têm algum problema químico, como a depressão, por exemplo, já está provado cientificamente, já foi estudado, já tem A por B provado, já está preto no branco, já está tudo ali. Claro que a depressão é um problema químico, é uma alteração química que acontece na formação do cérebro, que acontece no funcionamento do cérebro. E quem criou o cérebro humano foi Deus. E a depressão acontece independente
dos hábitos de vida do ser humano. Essa disfunção química, esse erro, essa falha química que acontece, que causa depressão, é independente da qualidade de vida. Claro que existem fatores agravantes, fatores que facilitam para que aconteça esse erro, esse problema químico no cérebro, mas naturalmente também já acontece. Assim como as pessoas que nascem com algum problema mental, com alguma deficiência mental qualquer, com alguma malformação congênita, etc e tal. A pessoa acabou de nascer, ela não fez nada, ela é inocente. E ela nasce daquele jeito com a permissão, com a omissão, pela vontade de Deus. Porque se Deus tivesse vontade, todo mundo nasceria com o cérebro perfeito, sem ter esse problema químico. Ninguém desenvolveria ao longo da vida esse problema químico, se fosse a vontade de Deus, se fosse a ponto final. Né? Porque a vontade de Deus é essa, é a vontade máxima e ponto final. Então, assim, talvez Deus não seja um senhorzinho de barbas brancas que fica lá em cima olhando igual o Big Brother. Meu filho, eu te amo, mas se você não me amar de volta, eu vou te mandar pro inferno. Eu te amo, mas só se você fizer as coisas do jeito que eu quero que você faça, do jeito que eu espero que você faça, do jeito que é a minha vontade que você faça. Né? Então, assim, talvez esse Deus criado pelos humanos tenha muito do ego humano envolvido nisso. Tenha muito das próprias vontades e pensamentos dos humanos, do primeiro humano que criou. Qual foi o primeiro humano que criou o conceito do que é Deus? Qual foi o primeiro humano que falou, Deus é isso. Deus quer que a gente faça isso. Deus precisa que a gente faça isso. Deus espera que a gente faça isso. Porque se a gente fizer isso, Deus vai salvar a gente, senão Ele não vai salvar. Então, assim, qual foi o primeiro humano que criou isso? E o conceito desse Deus, porque tem vários outros deuses, né? Tem Zeus, tem Horus, tem Odin, tem Mitra, tem vários outros deuses aí que já existiam muito antes do Deus que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil, porque a cultura aqui no Brasil foi imposta pelos portugueses, né? Então nós seguimos os deuses que os portugueses trouxeram pra gente, né? Porque se fossem os indianos que tivessem chegado aqui em vez dos portugueses, estaríamos seguindo os deuses indianos, né? Shiva, a vaca seria sagrada, não ia ter churrasco, né? Então ainda bem que foram os portugueses que chegaram aqui no Brasil, né? Porque se fossem os indianos, já pensou? Viver sem churrasco, que vida sem graça? Idolatrando as vacas, idolatrando Shiva e os deuses indianos? Mas enfim, tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.